Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos nessa nossa live do meio-dia 37 do dia 19 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. Érica, boa tarde. Seja bem-vinda. Andréia, seja bem-vinda. Nielen, Vanessa, boa tarde para vocês. Tudo bom com vocês? Shin, Daisy, seja bem-vinda, Fabi. Dani, seja bem-vinda, Dani. Ana Rita, Juliana Timóteo, galera chegando. Pessoal, dando continuidade hoje na nossa série de lives, o que acontece no nosso cérebro quando nós temos pânico, depressão, ansiedade. Aí hoje eu separei aqui alguns slides para mostrar para vocês o que acontece no cérebro de vocês. Pessoal que está chegando agora, por gentileza, clica no coraçãozinho e nos aviãozinhos, por favor. A gente consegue segurar a live por mais tempo aqui. Simone, boa tarde. Ana Paula, boa tarde. Pessoal, vocês assistiram a live hoje da manhã? Recebi um monte de feedback hoje de manhã. Hoje na live da manhã eu falei sobre ponto final. Vocês assistiram? Me contem aí quem assistiu. Quem tava de manhã? O Shin tava aí, a Ju tava, a Ana Rita tava. Oi, Ana Paula. Oi, Marcos Vinícius. Seja bem-vindo. Isa Ferreira, seja bem-vinda, Isa. Luiz, boa tarde. De Almeida, boa tarde. Você tava, Andréia? Ô, Niele, você gostou da live? Ó, a live de hoje, pedido especial da dona Nielen. Nielen, pedido especial de Fabiana. Gente, sério, quem não assistiu a live de hoje da manhã... Tem lives assim que a gente tá mais inspirada, né? Eu não sei porquê, mas eu acho que 5 horas da manhã, como eu acabei de acordar, eu tô mais inspirada, eu acho, que da hora do almoço. As lives da hora do almoço são mais tranquilas, né? Gente, manda aviãozinho pro povo aí, que eu vou fazer uma live bem curtinha pra vocês hoje. Bem efetiva. JCL, bem-vinda. Nath Gonçalves, Natália. Gente, ó, não é por nada não, mas a live da manhã recebi um monte de feedback, tanto que já deu mais de 500 acessos aí na live. Seja bem-vindo. Olha quem chegou aí, o Marcos, fisioterapeuta. Seja muito bem-vindo, Marcos. Marcos, você assistiu a live das 5h45 hoje? Aliás, Marcos, deixa eu te avisar. A live de hoje coloquei lá no Telegram pra você, viu? Outro dia você entrou em contato com a gente perguntando se as lives da manhã a gente tava colocando no Telegram. Então, a live de hoje a gente conseguiu salvar. Coloquei lá no Telegram para você. Joy, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Beatriz, Ivanilda. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar de depressão? Acho tão difícil acordar cedo. Ah, JCL, não acredito. Não acredito que essa baixa performance, pelo amor de Deus. Marina. Imagina, Marcos, as que a gente consegue gravar, Marcos, a gente posta tudo lá pra vocês, tá bom? Tomara que você goste do conteúdo. A live hoje da manhã foi bem forte. Vale a pena acordar cedo, né, Ju? A Ju também não gostava muito de acordar cedo, aí agora tá acordando. A Ana Paula chegando aí. Tati, a Cláudia, a Tatiane, fisioterapeuta, bem-vinda, Tati. Pessoal, manda aviãozinho pra galera pra gente conseguir salvar a live. Manda aviãozinho e clica no coraçãozinho. O bom de acordar cedo é que a gente já fica ligado, né, nos 440 e o dia da gente rende, né? Quando a gente acorda cedinho, o dia rende muito. Mas, vamos lá então falar um pouco de depressão? Ontem, na live de ontem, de meio-dia 37, eu falei pra vocês, até contei um pouco da minha história pra vocês, né? Que eu tive síndrome do pânico, ensinei vocês uma técnica. Quem não pegou a técnica da síndrome do pânico, é legal vocês irem lá no meu grupo no Telegram, que tá lá, disponível lá pra vocês, tá? Quem quiser, foi colocado num arquivo em PDF, vocês podem baixar esse conteúdo pra vocês. O Marcos falando que o difícil não é acordar cedo, é a dinâmica do isolamento que está impedindo de acordar cedo. Estou em outras dinâmicas. Nossa, Marcos, tá difícil, né?
essa história de pandemia, né? A gente não aguenta mais também. Mas vamos lá. Eu contei pra vocês na semana passada, ontem, falei um pouco dessa de quando eu tive síndrome do pânico, que graças a Deus, com muita ajuda, eu acabei me livrando disso. E hoje eu quero falar com vocês sobre a bendita da depressão. Muitas pessoas sofrem de depressão e, infelizmente, muitas pessoas espiritualizam a questão da depressão, sabe? Acreditam que não precisa tomar remédio, mas, independente de você espiritualizá-la ou não, é importante que a gente tenha essa responsabilidade, porque a medicina tá aí exatamente para nos ajudar. Existem pessoas que passam a vida delas pesquisando para fazer da nossa vida um pouco melhor. Então, quem tem depressão, gente, precisa tomar remédio sim. Tem que tomar medicamento sim. E eu quero explicar para você o que acontece dentro do seu cérebro, por que as pessoas entram em quadro de depressão, mas agora com um olhar na ciência, tá? Um olhar bem aí da neurociência, vamos falar um pouquinho dos neurotransmissores, do seu cérebro, dos seus neurônios, como é que isso tudo acontece dentro do seu cérebro. Depois eu quero falar um pouco mais sobre a depressão em si. Mas o que é importante a gente entender? A ciência não tem um diagnóstico fechado do porquê que as pessoas se deprimem. Isso é importante a gente falar, né? Não tem um diagnóstico que você fale assim, a pessoa se deprimiu pelo motivo X. Algumas realmente são de ordens biológicas, algumas são genéticas. Outras depressões vêm de nós não conseguirmos lidar com o ambiente. O Marcos muito bem colocou aqui que existem duas formas. A intrínseca é aquela que eu não consigo, muitas vezes de ordem genética, eu nasci com aquilo, venho de uma herança genética de pessoas deprimidas na minha família, nasci com essa sementinha, e aí como o Marcos colocou aqui, olha, de ordem extrínseca, que é o meu externo, que é o meu ambiente. Considerando muitas vezes que eu nasci com essa sementinha, né? Com essa sementinha, eu posso regar essa sementinha? Claro que eu posso. Como é que eu rego essa sementinha? Convivendo num ambiente tóxico, não convivendo, por exemplo, não dando importância muitas vezes até para minha alimentação. Então, muita coisa vai contribuir para que essa sementinha ela seja regada e ela se torne aí uma árvore frondosa e que dê muitos frutos. Então, eu queria mostrar um pouco para vocês como é que isso tudo acontece dentro do nosso cérebro. Nós temos no nosso cérebro o que nós chamamos de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São químicas. É uma química, uma substância química que um neurônio, para conversar com outro neurônio, ele faz essa comunicação através de neurotransmissores, que vocês já devem ter ouvido falar. Dopamina, serotonina, oxitocina. Então, essas substâncias, elas estão dentro do nosso cérebro. Quando nós levamos em consideração glândulas, aí nós usamos o nome de hormônio. Quando nós estamos falando de cérebro, nós chamamos de neurotransmissores, mas as químicas são as mesmas. E quando existe uma deficiência desta química no nosso sistema cerebral, o que vem a acontecer? Faltou essa substância no nosso cérebro, a gente entra em quadros de depressão. Mas é importante a gente entender aqui que nem tudo é depressão. Por exemplo, se você está vivendo num dia meio chuvoso, um dia meio tristonho, às vezes a gente não está realmente com o nosso humor muito bom. Agora, quando se trata de um quadro de depressão, o cérebro não consegue fazer esta leitura de que o dia está bom, de que o dia está ruim. Simplesmente ele não consegue virar o jogo. Por quê? Porque essas químicas do cérebro, elas estão deficitárias, elas estão deficientes. É aí que nós entramos, por exemplo, com medicamentos. Porque o medicamento, ele nos ajuda a regular. Por isso que a gente fala, não pode deixar de tomar o medicamento. Se você foi ao médico e ele receitou para você o antidepressivo, você tem que tomar. E tomar certinho. Porque depois que você tomou esse remédio certinho, você sai do quadro e vida normal. Você vai se tornar realmente uma pessoa feliz. O isolamento social, muitas vezes, nos impedem. O Marcos está falando aqui, O isolamento social nos impede de produzirmos isso de forma natural. Falta academia, ginástica, exatamente isso.
O isolamento social faz com que contribua, inclusive, com esses quadros nossos. Até quando a gente fala de ser interno, né? A questão da depressão, ela ser voltada para o interno, posso entender isso como transtornos psicológicos também. Então, o isolamento social tem contribuído bastante. Por isso que a gente tem que ficar prestando bastante atenção nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Eu vou virar a tela aqui para vocês verem um pouquinho, que eu vou deixar alguns slides só para vocês darem uma olhadinha. Para lá. Deixa eu virar a tela aqui, ó. Ó, isso aqui eu coloquei aqui o exemplo para vocês, ó, um cérebro, só para vocês terem uma ideia. Isto aqui, olha, é a imagem de 2 neurônios. E isto aqui são o que a gente chama dos neurotransmissores. É essa conexão aqui, ó, essa quantidade de dopamina, de noradrenalina que acaba ficando deficiente. Deixa eu mostrar que eu tenho outros slides aqui. Deixa eu vir mais para cá para vocês verem a tela inteira. Olha, isto aqui é um cérebro sem depressão. Olha como ele é iluminado. Significa aqui que a serotonina e a noradrenalina, que são os 2 neurotransmissores responsáveis para que a nossa atividade cerebral seja uma atividade cerebral saudável, nesse cérebro ela está em dia. Olha no cérebro deprimido como ela é escura, um cérebro com depressão. É aqui que entra, então, em casos assim, que entra o nosso antidepressivo. Para quê? Para que estimule essas áreas do cérebro e ele volte a trabalhar normalmente. Às vezes existem muitas pessoas que ainda têm bastante preconceito com essa questão de tomar o antidepressivo, né? Mas o antidepressivo, pessoal, ele funciona... É a mesma coisa, você tá com dor de barriga, você toma remédio para dor de barriga. Se você tá, por exemplo, com, sei lá, quebrou a perna, vai ter que tomar aí, sei lá, um remédio para dor. Se você tá com inflamações, você tem problemas, né, algum tipo de inflamação, infecção, você vai ter que tomar remédio, antibiótico. Então, o antidepressivo, ele é um remédio comum. Só que no mundo que a gente vive hoje, as pessoas ainda têm bastante, sabe, resistência com isso. Acho que quem vai ao psicólogo é louco. Que quem vai ao psiquiatra é louco. Deixa eu mostrar outros slides aqui para vocês. Marcos, eu coloco para você lá no Telegram sim, tá bom? Eu mando tudo lá para você, pode deixar. Olha, que não conseguiu ver, você gravar. Para gravar? Eu vou deixar a live gravada. Olha aqui, ó, essa aqui é outra imagem, só que essa aqui tá numa ressonância magnética. Olha, essa foi a primeira imagem. Olha, é a mesma imagem, tá? Só que vista de formas diferentes. Aqui acho que a luz do celular fica complicadinho. Ó, um cérebro normal. Olha um cérebro deprimido. Deixa eu mostrar aqui outra coisa para vocês. Olha, aqui é a imagem, né? Como se fossem 2 neurônios, olha, 2 neurônios. Os hormônios, ó, os neurotransmissores que tem bastante responsabilidade com a nossa depressão é a serotonina, ó, e a noradrenalina, são os principais. Esse cérebro é um cérebro saudável, tá vendo? Olha como ele tá produzindo bastante neurotransmissor. Olha um cérebro que tá com deficiência. Esse é um cérebro com depressão. Olha como tem bastante deficiência aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu mostrei no dia que eu fiz a minha live falando como Deus pode mudar a sua mente. Nessa live que eu fiz, eu falei nessa live, um dos assuntos que eu falei nessa live foi tratado sobre depressão. Uma das coisas que eu acabei falando no meio da live foi sobre depressão. Existe um exame que nós fazemos, que é esse exame que eu vou mostrar agora para vocês aqui, que algumas pessoas que já sofrem de depressão crônica, elas vão buscar alternativas, porque às vezes o remédio já não faz mais efeito na vida delas. Então, existem alguns tratamentos alternativos que algumas pessoas fazem, que nós chamamos de pulsos magnéticos. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Pulsos magnéticos para tratamento de depressão. É uma estimulação magnética, uma técnica aplicada através de uma espiral metálica, por exemplo, e que emite ondas magnéticas de maneira totalmente indolor. E ela faz com que aconteça isso no seu cérebro, olha. Então, ela vai fazer explosões de neurotransmissores para melhorar esse nosso sistema cerebral. E aí, eu queria compartilhar com vocês aqui uma notícia, até que foi uma notícia que eu falei no dia da live, que eu falei como Deus pode mudar sua mente. E para complementar essa minha fala aqui sobre esse tipo de alternativa para te ajudar com a depressão, existem exames que é a mesma coisa, são esses pulsos, essa estimulação magnética que a gente coloca como se fosse fiozinhos, como se você estivesse fazendo exame de eletroencefalograma.
Existem hoje exames mais avançados, onde você nem precisa colocar os fiozinhos na sua cabeça. Você pode até procurar na internet isso. São na verdade, um tipo de um medicamento, vamos dizer assim, algo que pode te ajudar a melhorar os quadros de depressão, já que nós estamos tomando remédio já há muito tempo e esse remédio não faz efeito. E aí na live, como Deus pode mudar a sua mente, tem um neurocientista chamado, vou até mostrar ele para vocês. Ele se chama Akira Yoshi. Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Esse neurocientista, procura saber dele. Ele diz o seguinte, ó, vou até voltar os slides que eu quero te mostrar aqui uma coisa. Ó, esse exame que eu acabei de te mostrar, ele faz isso no seu cérebro. E já é provado que a oração causa a mesma coisa no seu cérebro. Exatamente a mesma coisa. Olha que interessante isso. Essa prova, ela é feita pelo Akira Yoshi. Ele diz assim, ó, que o desenvolvimento de conexões, ó, tá aqui, e habilidades não acontece gradualmente com o passar do tempo. As mudanças tendem a acontecer de repente, aparecendo num curto intervalo, depois de um forte estímulo, como por exemplo a oração. Quero explicar isso aqui para vocês. Muitas vezes a gente fica envolvido, né, buscando tantas outras alternativas para nos ajudar com o quadro de depressão, e os neurocientistas estão aí, muitos debruçados, buscando alternativa também para que a gente possa melhorar a nossa vida. Então a oração também é algo que nos ajuda a reconstruir esta quantidade de neurotransmissores no nosso cérebro. Então é legal pesquisarem, procurar saber sobre esse neurocientista, que vocês vão encontrar bastante coisa dele, onde ele fala dessas estimulações e que podem acontecer num curto prazo. Que antes o que se acreditava que acontecia a longo prazo, não. É onde muitas vezes as pessoas vão à igreja e elas dizem, olha, eu fui curado na igreja, tive um milagre. E aí ele vem e diz assim, um forte estímulo, como por exemplo, a oração, a meditação, ela pode causar essas explosões aí de neurotransmissores no nosso cérebro e acaba nos ajudando consideravelmente com a nossa depressão. Então eu queria pedir para vocês encaminharem os aviõezinhos para muitas pessoas que vocês conhecerem aí. Clica no coraçãozinho para que a gente possa compartilhar essa live e deixar mais pessoas aí, trazer um pouco mais de informação para essas pessoas. Agora, se é que eu posso te dar uma dica, a depressão nossa, muitas vezes, o que envolve ela são relacionamentos. Às vezes a gente cai em relacionamentos tóxicos, ambientes tóxicos, e a gente não toma decisão quando nós deveríamos ter tomado essa decisão. E a gente vai prolongando a nossa decisão, nós vamos empurrando com a barriga a nossa decisão, e a gente vai deixando a decisão para ser tomada num outro momento. Quando nós não tomamos a decisão quando ela tem que ser tomada, às vezes a gente paga um preço alto por isso. Como eu contei para vocês na live de ontem, se eu tivesse tomado a decisão de ter saído da empresa que eu trabalhava, talvez eu não tivesse passado pela síndrome do pânico como eu passei. Então, hoje, existem algumas coisas na minha vida, às vezes a gente precisa cair no buraco para aprender. Existem algumas coisas na minha vida que elas se tornaram prioridades. Uma delas é procurar viver num ambiente mais saudável possível. Quando eu percebo que o ambiente não é saudável, que aquele local não está fazendo bem para mim, eu saio. Mesmo que isso custe o meu emprego e o meu salário. De verdade. Eu já começo a prestar atenção no outro local que eu vou trabalhar, no outro cliente, sei lá, quem é empresário que vai conquistar. Mas não vale a pena a gente ficar se mantendo em situações assim, porque chega uma hora que o nosso corpo vai cobrar. E quando ele cobra, ele não cobra de brincadeira, ele cobra de verdade. Então, pessoal, preste atenção com quem você se relaciona, veja se vale a pena passar todo esse estresse que você está passando com o seu gestor, com o teu relacionamento, com os teus colegas, na tua igreja, na sociedade, enfim, aonde é que você convive. As pessoas, elas realmente, o que elas querem é tirar a gente do sério, exatamente isso. Tem muita gente que vem no mundo, parece que para testar a nossa paciência. Mas o que eu quero dizer para você, você não é obrigado a conviver com essas pessoas que querem testar essa paciência. Tem um versículo que eu adoro na Bíblia que diz assim, Jesus fala assim, deixe os mortos com os mortos. Existem pessoas que têm que ficar entre elas, que elas não têm que fazer parte da nossa vida. E a gente tem que se blindar dessas pessoas se a gente não quiser adoecer. E eu quero dizer mais uma coisa para você. Você tem o direito de escolher com quem é que você vai se relacionar, a empresa que você vai trabalhar e o cliente que você vai ter. Você escolhe. Tudo é escolha, tá? E, Érica, escolhi errado.
troca de escolha, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode sim arrumar um emprego legal, porque já é provado que que a felicidade é uma escolha nossa. Você pode arrumar um emprego legal, você pode arrumar um relacionamento legal, você pode arrumar o que você quiser, desde que você escolha, você esteja consciente daquilo que você está fazendo. A Niele tá falando aqui, gente, passou um monte de comentário aí, não consegui ler nenhum. A Niele tá falando aqui, ó, fala sobre quando essa situação tóxica está dentro de casa. Então, às vezes, dentro da nossa casa, a gente tem situações, porque a gente acha, deixa eu falar uma coisa pra você, a gente acha que a gente tem que viver a jornada dos nossos parentes. A gente não tem que viver jornada de parente. Quando eu falo de jornada de parente, tá cheio de gente aí que na família tem aquelas pessoas que são certinhas, pode reparar. Tem família que tem 2 filhos, um é certinho, o outro é estragado, né? E às vezes esse estragado arruma um monte de confusão lá na vida dele e ele acha que você tem que dar conta das confusões dele. Não tem, cada um tem direito de viver a sua jornada. E olha, e se você vive hoje num relacionamento tóxico, a nossa família é um veículo que Deus deu um jeitinho para te botar aqui na terra para você poder viver a sua missão de vida. Mas se a sua família tá consumindo você, cara, pega suas coisas e muda de casa. Tem gente com 40 anos ainda que tá morando na casa da mãe e tá reclamando. Gente, 23, 24, 25 anos, já tá na hora de você vazar da casa da tua mãe. Vai construir a sua vida, vai construir a sua história. Você não é obrigado a conviver com pessoas que não gostam de você. Gente, não é porque é a sua família que você tem que aturar. Não sei se você sabe disso, mas você não tem que aturar ninguém. Falei isso ontem, na live de ontem. Adoro falar de festa de final de ano. Você mata o ano inteiro, um fala mal do outro o ano inteiro. Quando chega no final do ano, quer dar a mão para rezar Pai Nosso. Gente, cai na real, pelo amor de Deus, né? Você não é obrigado a ir nas festinhas de aniversário que a sua cunhada fica falando mal de você pelas costas. Sai fora! Você não precisa dessas coisas. Você tem que ter noção de que você é autossuficiente para você viver. Tem gente que parece que precisa viver da migalha do amor dos outros. Posicione-se, sabe? A depressão, gente, é uma doença séria. Então toma conta de você para você não entrar em quadros assim, porque não vale a pena. Não vale a pena, sabe? Muita gente envolvida em relações tóxicas, em família, que consome. Tem gente que vem falar comigo que precisa mudar de emprego. Ué, mas muda de emprego. Ai, mas eu não posso, porque a minha irmã tem 3 filhos e ela separou do marido dela e agora ela mora com a gente na casa da minha mãe. Dane-se a sua irmã. Quem pariu o Mateus que balança o berço, não é você. Foi ela que quis ter 3 filhos, ela que dê conta da criançada. Cada um, a gente tem que ter a nossa jornada. Cada um tem que responder pela sua jornada. Você tem que ajudar os outros? Sim, você tem que ajudar os outros. Mas você não tem que ser trouxa dos outros. Você não tem que ser trouxa dos outros. O amor dos outros é uma opção. Olha o que o Marcos falou. Parabéns pro Marcos. A mais importante é o amor de Deus. Quero até aproveitar aqui o Marcos, fisioterapeuta, que sempre conversa com a gente aqui. Marcos, eu nem te conheço, né? Porque você não tem foto aí no seu Instagram. Mas quero aproveitar, Marcos, para te convidar aqui, ó, junto com a galera aqui da live. O dia que você quiser, Marcos, você compactua junto comigo aqui. Tudo que eu falo aqui, eu vejo que você concorda comigo. Vamos fazer uma live juntos, Marcos. Você na sua área de físio e eu trago alguma coisa aqui para falar de neurociência pro pessoal. Acho que a turma vai adorar. A gente pode falar um pouco sobre atividade física, o que a atividade física faz no nosso cérebro. Gente, então, pessoal, valorize-se, valorize-se. A Vanessa falou alguma coisa aqui, ó, pior no enterro. Ah, mas nem fale, Vanessa, depois que morre todo mundo vira santo, né? Todo mundo vira santo, não tem ninguém pra virar santo não, gente. Ninguém é santo não. A pessoa fez mal pros outros, ela tem que arcar com as responsabilidades dela. Colocar limites começa dentro de nós, dentro da nossa casa. É isso aí, sabe? Eu falo que a nossa primeira equipe é a nossa casa. Se a gente não se dá bem lá na nossa equipe, a gente não consegue se dar bem com ninguém. Tem gente que não se dá bem dentro de casa. E se você não se der bem com a tua família, tá tudo bem também. Mas não faça da sua vida um inferno por causa da sua família, sabe? Não faça isso pra você. Hoje mesmo, eu tava no Facebook, até coloquei
um recadinho lá para um amigo meu que resolveu mudar para São Paulo e resolveu se alinhar lá com o amigo dele, ficar com o amigo dele, enfim. Gente, as pessoas param de prestar atenção na vida delas para falar mal da vida dos outros. Adoro um versículo que fala assim: você tá falando do cisco no olho do teu irmão, mas não tá enxergando a trave que tá dentro do teu olho. Cara, se a sua cunhada namorar com a secretária dela, isso te incomodar, vai procurar um psiquiatra porque você não tá normal. Eu vejo gente dizendo: olha, eu entrei em depressão porque a minha mãe... Para com isso, cara, vai viver sua vida. Assume suas responsabilidades, parece que a felicidade do outro te incomoda. Muita gente hoje não sai da condição que tá. Sabe aquele desenho que tinha Corrida Maluca? O Dick Vigarista? O Dick Vigarista não ganhava a corrida, por quê? Porque ele passava a corrida inteira tentando destruir o outro pro outro não ganhar a corrida. Tem gente que entra em quadro de depressão porque ao invés dele prestar atenção na própria corrida dele, ele fica olhando para a corrida dos outros. Sabe, gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem o direito de crescer. Eu atendi gente já, por incrível que pareça, que a pessoa colocava a responsabilidade da depressão dela porque a irmã conseguiu trabalhar no banco e ela não. Gente, cada um constrói sua história, vai dar seus pulos. O que é que a pessoa que você admira tá fazendo que você não tem coragem de fazer? Que você não tá afim de fazer? Sabe, gente, depressão é algo sério, é igual ansiedade. É uma mania de ficar falando que tá ansioso. Você toma remédio pra ansiedade? Não, então arruma as coisas aí, levanta, vai trabalhar, vai fazer suas coisas. Depressão é sério, tem que ser tratado, tem que tomar remédio. Não é essa coisa toda que todo mundo fica falando que tá com depressão. Sabe? Tem que ir ao médico, ser diagnosticado. Muita coisa, gente, é mente vazia. É falta do que fazer. Quando você não tem o que fazer, você vira um inferno na vida das outras pessoas. Você fica igual o Dick Vigarista, querendo ganhar a corrida, mas por que ele não ganha a corrida? Porque ele quer derrubar o outro. Deixa eu falar uma coisa pra você. A sua luz não precisa... Para sua luz ficar acesa, você não precisa apagar a luz do outro. Sabe? Acho isso impressionante. Olha o Marcos falando, faz tempo essa corrida. Marcos, você não pode falar quantos anos eu tenho aqui. O Dick Vigarista e o Mutley, isso mesmo. Gente, é verdade, Marcos. Tem um monte de gente que é Dick Vigarista. E aí, às vezes, a gente encontra com os Dick Vigarista na nossa vida. O que a gente faz? A gente perde o nosso foco para ficar brigando com o Dick Vigarista. Gente, não deixe as pessoas estragarem a vida de vocês, o humor de vocês, a tarde de vocês. Não permita isso. Não permita que as pessoas estraguem a vida de vocês. Tem gente que já é estragado. Vamos combinar? Vamos combinar? E também não faz a mínima vontade de sair do estrago que ela tá. Aí ela quer estragar a sua vida. Ela quer estragar a sua vida. Não permita isso. Nós somos uma fonte de energia. Quando a gente fica se relacionando com essas pessoas que querem, sabe, ficar boicotando a nossa vida, a nossa energia cai. Gente, deleta. A coisa mais maravilhosa que o Facebook inventou e o Instagram inventou foi que você pode deletar as pessoas, bloquear as pessoas. Faça a mesma coisa na sua vida. Pega seu grupo de WhatsApp aí que tá intoxicando você de um monte de coisa ruim. Sai desses grupos. Você não precisa disso. Você não precisa ficar atendendo gente que você não quer, sabe? Precisa fazer uma faxina. Ó o que o Evaldo falou. Fazer uma faxina no circuito da amizade. Chacoalhar essa árvore da amizade para cair folha podre. A gente não precisa viver disso, viu, pessoal? Nós não precisamos disso. Você não precisa se relacionar com as pessoas que vocês não querem. Gente, tem gente que vai para a igreja e não é bem-vinda na igreja. Tem gente que não é bem-vindo dentro da igreja. Cara, muda de igreja. Por que você vai lá se você nem bênção você consegue receber lá da tua missa, do teu culto? Você não precisa disso. Para de ficar mendigando amor pros outros, gente. Pelo amor de Deus. A hora que acabar a live aqui, vai lá no teu espelho, vai lá no teu banheiro, vai lá no teu quarto. Dá uma olhada pra você na perfeição que você é. Todo dia eu falo isso até entrar na tua cabeça.
Você é a obra-prima de Deus. Você é perfeito. Você nasceu para dar certo. Tudo que Deus faz é perfeito. Sabe? Às vezes essa depressão que você tá aí, essa tristeza inteira que você tá aí, é de gente que tá próxima de você, que causa isso em você. Não permita isso. Você não nasceu para ser infeliz. Você nasceu para ser feliz. Sabe? Você nasceu para ser feliz. Você é a obra-prima de Deus. Você é perfeito. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus não ia fazer você para não dar certo. Deus não ia fazer você para não dar certo. Deus ama você incondicionalmente, absurdamente. Então eu não sei se você que está assistindo essa live está com depressão, se você conhece alguém com depressão, mas eu quero dizer para você do fundo do meu coração que você é incrível, que você é maravilhoso, que existe um talento que Deus separou somente para você, há algo que você sabe fazer, que é só você que sabe fazer. Eu posso até tentar te imitar, mas eu não vou ter sucesso, porque Deus não deu esse talento para mim. Ele deu para você. E o que você está fazendo com o seu talento? Enterrando o seu talento? Muda de igreja, se o seu problema está lá. Muda de relacionamento, sai da empresa. Mas não deixa as pessoas apagarem a luz que você tem. Você é um ser criado por Deus. Você nasceu para dar certo. E Ele ama você, mais do que tudo nesse mundo. Por mais que você encontre pessoas na sua vida que dizem que gostam de você, Deus ama mais você do que tudo nesse mundo. A palavra fala isso. A palavra fala que o seu pai e a sua mãe podem abandonar você, mas Ele não te abandona. Então você nasceu para dar certo. Você não nasceu para ficar com tristeza. Você não nasceu para viver das migalhas dos outros, das migalhas do seu patrão, que passa a perna em você. Entendeu? Cheio de gente aí que se mata para trabalhar, chega lá, o patrão fica com 70% e dá 30%. Abra seu próprio escritório e vá você viver do 100%. Deus fez você para isso, Ele te capacitou para isso. Não tenha medo. Eric, se der errado, faz de novo. Gente, não existe gente perdedor. Existe gente desistente. As pessoas às vezes falam para mim, nossa, Érica, você teve sorte. Não é. Já tentei 1 milhão de vezes. Já caí 1 milhão de vezes. Mas para Deus não importa quantas vezes você caia. Para Deus importa quantas vezes você quer se levantar. É isto que Ele quer saber de você. Sabe, a ciência ela é linda, é maravilhosa. Eu amo a ciência, eu vivo da ciência, eu respiro a ciência. Mas a última palavra sempre na minha vida é de Deus. Se Deus abrir a porta, não tem quem feche. E se Deus fechar a porta, não tem quem abra. E para Deus fazer com que a obra dele se cumpra na tua vida, mas Ele dá tiro de bazuca em quem aparecer na tua frente. Você não precisa ficar preocupado com isso. Por isso que a gente fala, não perca seu tempo para ficar discutindo com o Dick Vigarista. Deixa os mortos com os mortos. Deus faz um regaço em quem entra na tua frente. O problema é que você vai lá se meter. Aí você vai lá se meter no plano dele, estraga tudo o plano dele. Sabe, gente? Olha para você. Você que é casado, olha pro teu filho. Ai, eu não tenho coragem de sair da empresa que eu tô sendo humilhada. Olha pro teu filho, como é que você, quando ele crescer, como é que você vai falar de coragem para ele? Se nem você tem coragem de fazer o que tem que fazer, como é que você vai orientar teu filho a ter coragem? Se você não tem coragem de largar um emprego, às vezes medíocre, mediano, para viver o que Deus te deu. Presta atenção no que eu vou te falar uma coisa. Cara, Deus não ia fazer você para ficar 4 anos num curso de bacharelado, 5 anos num curso de bacharelado, sei lá o que é que você estudou. Para você ter que ficar dentro de um lugar aguentando desaforo das pessoas. Ele não fez você para isso. Não tem cabimento. A conta não fecha. A conta não fecha. Ele não fez você para colocar o desejo no seu coração de se tornar juiz e ficar se limitando a ser só advogado. Ele não fez isso para você. Gente, Deus nunca coloca nada dentro do nosso coração sem ter condições de nos dar.
Se você quiser que eu explique isso no olhar da neurociência, posso te explicar. Sexto sentido, quando a gente fala assim, tive um sexto sentido, na verdade, o seu cérebro criou conexões cerebrais a ponto de dizer para você, vai lá fazer que eu dou conta, porque eu já identifiquei esse talento que você precisa aqui agora. Você não tem noção, você não tem ideia do mundo que Deus preparou para você. Você só enxerga um pedacinho, mas a hora que você conseguir enxergar sobre o ponto de vista de Deus, você vai olhar para tudo que já fizeram para você na sua vida. Todo o mal que já causaram para você, você vai falar, não acredito que eu perdi o meu tempo, com esse tipo de coisa. Que Deus abençoe você grandemente nessa tarde, que Ele prospere o trabalho das suas mãos, que Ele te guarde. A minha oração aqui da tarde, porque eu oro todo dia, de manhã, na hora da tarde, todo dia eu converso com Deus o dia inteiro. As minhas orações hoje vai ser para que Ele te encoraje, para que Ele encoraje você a tomar decisões, sabe? Para Ele que te encoraje a tirar da sua vida os diques vigaristas. E a minha oração maior hoje é para que Ele abra os seus olhos para você ver o valor que você tem. O valor que você tem. Essa vai ser a minha oração hoje. Porque a hora que você olhar para você e você descobrir o valor que você tem, ninguém mais toca em você. A palavra fala, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. A palavra fala que você é a menina dos olhos dele. As pessoas podem te humilhar, sapatear em você. As pessoas podem rir de você, rir do seu ministério, rir das coisas que você faz. As pessoas podem perseguir você. Tem gente que persegue, que eu brinco, né? Eu falo que eu tenho seguidor e perseguidor. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Todos aqueles que tentaram entrar no meio do caminho nosso, ó, tá a Fabi aí. Aqueles que tentaram entrar no caminho nosso, mais sai feio do pedaço. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu faço de aula, eu falo que as neurociências, tudo isso é uma desculpa. Tudo isso que eu faço aqui é Deus que me dá. Por isso que as pessoas elas podem até tentar copiar, como as pessoas tentam copiar você, mas elas não conseguem copiar, porque isso é dado. Da mesma forma que foi dado para mim o talento de, sei lá, de falar, de tanta coisa, você também tem os seus talentos. Você também tem os seus talentos, dado para você por direito, no dia que você nasceu. O dia que você nasceu foi te entregue. Então use os talentos. Não tenha medo, não tenha vergonha. E quem entrar no teu caminho, pode ficar tranquilo, que Deus se encarrega de tirar. Porque existe um público separado para nós. Para a gente viver aquilo que a gente precisa viver. Tem um público separadinho para você. Para ouvir as coisas que você precisa falar e as coisas que você precisa fazer. A gente vive, né, num mundo tão maluco, né? Num mundo assim, num ritmo tão frenético, que a gente quer muitas vezes espiritualizar todas as coisas, né? Mas existe algo da parte de Deus separado para você viver. Você não vai morrer antes de você viver aquilo que Deus preparou para você. Você pode ter certeza. Nem que seja para você viver 15 minutos antes da sua morte, mas você vai viver. Isso é promessa. Então se atente a isso para que você possa viver das maravilhas de Deus muito antes. Não esperar chegar lá. E eu vejo pessoas que não vivem isso porque elas ficam preocupadas com o dique vigarista. Quando é promessa da parte de Deus, não tem ninguém que te pare. Vai aparecer um monte de gente tentando se levantar para arrancar você do caminho. Isso é feedback. Quando você começa a perceber isso, você sabe que você está no caminho certo. São os feedbacks que a gente recebe. Continue. Faça igual Jesus. Jesus ia caminhando. Ele não ficava andando para trás esperando a galera, não. Ele falava, você quer me acompanhar? Pega a sua cruz e me segue. Segue o exemplo dele, que não vai dar errado. Segue o exemplo dele. Que ele te guarde hoje, viu? É essa a minha oração para você que está aqui me ouvindo. Que ele te guarde, que ele te abençoe. Sabe? Que ele faça você enxergar o valor que você tem na vida das pessoas. Por mais que alguém tenha dito para você que você não tenha valor. Por mais que alguém tenha dito isso para você. Eu quero dizer para você que o seu amor é imensurável. Imensurável. Incomensurável, diz a palavra. Incomensurável. Que
Que Deus te abençoe e te guarde. Amanhã, eu vou fazer uma live amanhã com o Dr. Arthur. Arthur Fernandes é o meu médico, meu ginecologista. Dr. Arthur é uma pessoa maravilhosa. Ele vai falar os mitos e as verdades sobre a TPM. Então não é uma live só para mulher. É uma live para os meninos também, porque eu vou puxar um monte de assunto aqui. Vou explorar aqui amanhã, Dr. Arthur. 12h37 na live de amanhã, a gente vai falar sobre depressão. Então, independente se é menino ou menino, a gente só tá usando o tema aí de TPM para dar um enredo aí no nome da live. Mas venham assistir, venham ouvir da parte de um médico. O que ele tem para falar pra gente sobre o que é mito, o que é verdade, o que é mentira. Porque tem gente também que pega onda na história da TPM aí para falar que tudo é TPM. Tem gente que é mal criado, grita com você, xinga você e aí fica botando a culpa na TPM. Igual um monte de gente aí que fala que sofre de bipolaridade, só que é sem vergonhice, porque quem é bipolar com o jardineiro e o presidente. Só que tem gente que é bipolar só com o jardineiro, com o presidente ele não é. Aí isso daí chama sem vergonhice, falta de educação, tá? Então vem na live amanhã para vocês assistirem. Um beijo enorme em vocês, enorme, de coração. Um beijo enorme. E não perca a sua fé, viu? Tem dias que a gente vai desistir, tem dia que a gente vai até cair. Mas para Deus não importa quantas vezes você cai. Para Deus importa quantas vezes você quer se levantar. Nunca mais esqueça disso. Que você é a imagem e semelhança dele, que você é perfeito. Porque ele te fez para ser perfeito, para dar certo. E larga a mão desses dick vigaristas aí. Deixa essa galera de lado e vamos tocar para cima, porque nós estamos cheios de serviço para fazer essa tarde. E vamos embora, tá bom? Beijo pra vocês. Amo vocês de paixão, de paixão, de paixão. Espero vocês amanhã, 5h45, que a live das 5h45, ó, pega fogo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.